pessoas estão muito inseguras, estão com muito medo do futuro, do ambiente. E esse medo, esse temor do futuro predispõe as pessoas ao autoritarismo. Normalmente são jovens que não têm carinho em casa, são famílias desfeitas, o pai não beija, não abraça, e que vem na figura máscula do valentão, do durão. Frases de efeito. A simplificação grosseira de um mito, eles até chamam de mito, que vai resolver por nós os nossos problemas. Isso é uma grosseira mentira que explora um povo muito sofrido. E eu amo esse povo, mesmo aqueles que fazem, e sou muito respeitado por todo mundo e tal. Então veja, equipe, estudar, amar, mas aí eu falo, então, imunização, despencou a imunização no Brasil. A gente via numa faixa de 86%, 90%, e de repente caímos para 57%. E isso é grave, porque voltou o sarampo, que o Brasil era uma área certificada internacionalmente de área livre de sarampo, e a gente precisa discutir isso, ajudar o povo a entender por que eu acho o governo muito ruim. Então a execução orçamentária, eu acompanho. Se o cara diz que segurança pública é uma prioridade, o dinheiro gasto tem que mostrar essa prioridade, ou então é mentira. Pois bem, a execução orçamentária, o dinheiro aplicado em segurança pública pelo Bolsonaro, é um dos menores da história do Brasil. De longe, as pessoas, e aí é quase que unanimidade, dizem que você é o político mais preparado, mais inteligente, mais capacitado. Eu quero o meu em voto. Eu vou chegar lá. E aí, e até aqueles que não votaram em ti, ou que não gostam de ti, reconhecem que é bom te ouvir. Reconhecem que é bom saber o que você está pensando, saber o que você está falando. E isso eu ouvi de muitos empresários, inclusive aqui de Manaus. Os marqueteiros, aí trazendo para a pergunta, os marqueteiros, os mais especialistas em política, eles dizem que campanha é emoção, não é razão. E tu demonstra ser muito racional, muito cartesiano, e talvez você acha que o fato de não agregar uma carga emocional numa campanha ou numa eventual estrada política, isso é o que ainda não te fez presidente da República? Não, é um fenômeno muito mais complexo. E a gente não tem... induz. Não mesmo. Não mesmo. Porque repare, eu peguei esse cacuete de Ariano Suassuna, mas eu gosto, porque eu prefiro isso do que o ok, tá ok, tá ok. Americanismo sem fundamento. Então, veja, eu nunca perdi uma eleição no meu lugar, na minha comunidade. Nunca. É uma honra muito especial, minha gratidão é extrema. Isso aí. E eu não estou nisso agora. Sim, nunca perdi. As eleições presidenciais, eu ganhei no lugar que me conhece. A última, agora, nessa 2018, você ganhou no Ceará. Ganhei folgado. Folgado. No primeiro turno eu ganhei folgado. O Bolsonaro foi em terceiro lugar. E, enfim, minha turma lá ganha todas as eleições. Nós somos uma grande equipe e tal. Eu sou o mais experiente, o mais vivido ali, mas estou muito orgulhoso. Tem muitas proezas acontecendo num lugar que é muito pobre. Portanto, eu mais ou menos conheço a manha de ganhar a eleição, né? E não é, acredite, porque lá em São Paulo, a elite me acusa de temperamental. É só o que falam de ti. Então, mas repare. Aqui em Manaus temperamental, eu vou falar de ti, mas o temperamental Ciro é alterado. Alterado. Isso quer dizer o quê? Uma emoção que prevalece sobre o racional. E aí os marqueteiros acham que eu não posso racionalizar nem uma coisa nem outra. Eu sou indignado e eu boto o dedo na ferida. Por que eu faço isso? Porque o povo precisa de muitas pessoas que, não tendo rabo de palha, apontem os erros e malfeitos que está. Esse país é um país extraordinário. O Brasil tem riquezas já ponderadas que dá para fazer do nosso país um grande país de classe média em 25, 30 anos. E por que não acontece? Pelo contrário, os números estão piorando, a miséria está se agravando, a desigualdade social está piorando, por causa da política. Veja, não é por causa do nosso chão, não é por causa do nosso céu, não é por causa do nosso elemento humano, é só por causa da política. E nós precisamos botar o dedo nessa ferida. E aí, evidentemente, que eu sou um penetra do banquete. Ninguém me chamou para esse banquete. Nem a direita velha, nem a esquerda velha. Sim, é mesmo. Eles não querem, porque ambos têm compromisso com o mesmo quadro de privilégios. Mesmo quadro de privilégios no Brasil. E eu denuncio os privilégios. E eu não denuncio como um poeta. Eu denuncio porque eu fiz.
Então, por exemplo, o imposto sobre as grandes heranças no Brasil é 4%, no Ceará é 8%. E não é mais por quê? As grandes heranças, esqueça quem tem herança de 4 milhões, 3 milhões, não interessa. As grandes heranças nos Estados Unidos pagam 40% de imposto. Tá. No Brasil, o teto da Constituição é 8%. E o Ceará cobra 8%. Tá. Agora faz 30 anos que ninguém ouve falar em salário atrasado. Temos a melhor rede pública de saúde, a melhor rede pública de educação do país. Entendi. Agora eu já vou entrar na parte da economia, do que você vem falando há um certo tempo. Você falou de tributo sobre herança, né? E aí o pai morre, ou a mãe morre, deixa uma casa para o filho. Não, esquece, isso aí não é para ser Isso aí não é herança. É evidente que não. É herança, mas 10 você tem uma casas. faixa de 10 casas já tem. 10 casas já tem 10 herança. casas já tem. E aí, para o filho passar a ter essas 9 casas, não é que ele vai Quando for morar. feito o inventário, ele paga o imposto, que hoje já se paga. E aí lá nos Estados Unidos ele paga 40%. Então, Tem direito a usar. das 10 casas, ele paga 4. Eu estou fazendo isso para a gente É bom, entender, claro. tá? Das 10 casas, você Certo. tira a faixa de isenção, que é, Certo. vamos lá, 2. Vamos fazer uma faixa de isenção, 2. Sobre as 8, ele paga 3. Então ele fica com 5 e 3 vai para o governo financiar os deserdados. No Brasil é 4. Aqui em Manaus é 4. E aí os filhos da plutocracia vivem da especulação imobiliária. Ninguém precisa trabalhar. Pior não é imobiliário, pior é um monte de dinheiro que não gera um pão. Essa é a grande questão do Brasil. Hoje, Mercado de ações, você está falando? mercado de papel e mercado de dinheiro, de renda fixa e tal. Hoje não tem financiamento para nada que o povo precisa. Nada. Tudo especulação Porque está financeira. acumulado... É a pior concentração do mundo. Hoje no Brasil, 5 pessoas. 5. As pessoas às vezes pensam que é exagero. A Forbes... 5 pessoas no Brasil têm a fortuna equivalente às posses de 100 milhões de brasileiros. A Forbes, desse mês, ela colocou o patrimônio dos 206 bilionários instalados no Brasil. Instalados no Brasil, que elevaram o patrimônio de 2012 para 2019 de 350 bi de bola para 1,3 trilhões. Pois Então, é. o que está acontecendo no Brasil é o seguinte: o povo, a classe média e E o o povo que pobre poderia perdeu ser 8% de renda nesse período agora. E os ricos cresceram 14% da sua renda. Então, Robin Hood às avessas. Nós estamos todo tempo tirando do pobre e agora, despudoradamente, o Bolsonaro meteu um imposto de um tributo de 7,5% sobre o seguro-desemprego. Então, o cara está no limite final do desastre econômico, vai por 7,5%. E aí você não cobra, por exemplo, lucros e dividendos das grandes corporações, que o mundo inteiro cobra. O que são lucros e dividendos? É assim, a numa empresa, linguagem um popular? banco Itaú. O Banco Itaú faz as transações e ganha no juro do governo, ganha não sei o quê, ganha nas tarifas, ganha na exploração do cheque especial mais Um negócio. vergonhoso do Negócio. mundo. Tá ganhando Aí dinheiro. chega no fim do ano, ele tem um lucro monstruoso. Pagou funcionário, pagou energia, Pagou tudo, fez o provisionamento dos créditos de recuperação duvidosa. Esse lucro é só tudo. do dono do banco. Aí não é nem isso. O lucro do banco que for reinvestido também não tem imposto, na minha proposta. O que ele tirar do banco para 4 famílias que são as donas do banco, só no Brasil e na Estônia não paga imposto. É zero. Zero, não paga nem Mas é centavo impressionante de isso. lucros e dividendos. E a gente não sabe disso. E o pior, eu já cobrei isso quando eu fui ministro da Fazenda, ajudei a fazer o Plano Real com o presidente Itamar Franco. Fernando Henrique revogou e o lulopetismo manteve revogado. Quer dizer, será que é justo alguém que ganha 5 mil pagar 27,5 O cidadão trabalhador brasileiro que ganha R$ 2.050 paga 15% na fonte de imposto de renda. E os milionários que tiram 9 bilhões, que foi a última distribuição de dividendo do Itaú, não pagam nem um puto. Então eles me odeiam, não pode dizer que eu sou ladrão, não pode dizer que eu sou incompetente, então é que eu sou temperamental, que eu erro os números e tal, mas isso aqui tudo é absolutamente verdade. Ciro, em relação a... E para que isso? Para punir, para perseguir? Não, para dizer de onde vem o dinheiro para fazer uma educação pública de qualidade para o filho do trabalhador, que é a única forma de mudar de classe. A única forma do Brasil de mudar de classe é o filho do trabalhador ter uma escola equivalente na qualidade ao filho do rico. Aí você iguala as oportunidades e aí daí para frente ele vai sozinho. O rico vai te ouvir e vai dizer assim, mas eu trabalhei a vida inteira, isso aqui é meu, tem não problema pode nenhum. tirar. Qual seria o teu discurso para fazer esse rico contra o rico a mudar a concepção dele de riqueza? Eu não tenho nada contra o rico, nada contra o rico, nada. Apenas eu quero construir uma nação que não tem um apartheid social como a nossa. Então veja, eu falei números aqui. E como fazer o rico entender isso?
É muito improvável. Com todo respeito. É muito né? improvável. Né? Gente... Você tem espírito público, Sim, você tem sim. cristianismo, você tem solidariedade, você tem valores morais que a maioria cultiva. Mas aí tem uma parte da elite brasileira que botou uma pedra no lugar do coração e quer que o povo se lixe. Eles não têm nem sequer noção de nação, de país. O sonho deles é ter uma mansão em Miami. E um jatinho financiado de preferência com dinheiro do povo, como o Huck tem, o Bolsonaro não, o Dória tem, o velho da Havan tem. O Brasil financiando com juro pago pelo povo, o jatinho. As pessoas pensam que é exagero meu, e eu digo nomes e tal. Presidente, eu estou sem mandato e sou empresário aqui em Manaus, estou mudando de ramo e fui ao BASA recentemente. Olha, eu preciso de um recurso. Esse recurso vai ser aprovado para mim, provavelmente, para eu pagar em 12 anos. FNO? FNO, juros de 4, menos que a Selic, um pouco menos que a Selic. Eu fiquei até impressionado com isso. Por quê? Porque o custo de captação do FNO é zero, porque é uma vinculação constitucional que eu restabeleci, estava tudo congelado. Aí, diante disso, na medida em que eu tenho que pagar por 12 anos esse valor que eu devo receber para financiar o negócio, e eu vejo um risco que a Zona Franca corre com essas duas reformas tributárias, propostas de emenda constitucional de tributação no Congresso, eu começo a me preocupar porque o público que eu vou atender, boa parte, está alocado no Distrito Industrial. E eu já fico preocupado se eu devo pegar esse financiamento ou não, assim como inúmeros comerciantes e empresários. Então, qual a tua opinião sobre essa reforma tributária e como ela pode ferir ou ajudar nós que moramos aqui em Manaus? Nós precisamos discutir uma reforma tributária. É um consenso, mas é um consenso apenas na negação. Então, o sistema tributário brasileiro não presta porque não financia devidamente o setor público. Quem usa a saúde sabe, quem usa a segurança pública sabe que nós não estamos financiando devidamente. Né? O INPA, por exemplo, está definhando de ter 1.200 funcionários, hoje não tem 500 funcionários, nós fomos visitar lá para ver essas coisas. Então, tudo está definhando no Brasil porque não há um financiamento eficaz, nem da saúde, nem da educação, nem da ciência e tecnologia, nem de nada, da infraestrutura do país. Ela é uma cunha tributária muito perversa para a competição de certos setores. Muita burocracia, muito buraco, uma legislação incompreensível. O imposto mais importante sobre vendas é um ICMS, na verdade tem uma legislação por cada estado, mas ele é um setor em que as mercadorias passeiam e vão caindo em contradições interestaduais, crédito na origem, enfim, é uma zorra completa. Então, não financia-se devidamente o Estado, atrapalha a competitividade da economia brasileira e é extremamente injusto, porque cobra muito mais dos mais pobres e muito menos dos mais ricos. As pessoas não sabem, mas quando uma diarista entra no ônibus e fala com a patroa num celular pré-pago, quase 40% do que ela pagou é imposto. Do que ela pagou no celular? Do que ela pagou para botar carga no celular. Para botar carga. Ou se for não pós-paga, a mesma coisa. Tá. Então, quando o cara... Tributo da telefonia, isso, né? o trabalhador chega em casa esfolado... Energia elétrica também. Né? Esfolado, liga ali a luz e liga a televisão, lá se vai mais quase 35% de imposto. De maneira que entre os pobres e a classe média, a carga tributária relativa chega quase a 45%. E entre os ricos não chega a 6%. Percebe? Então, chocante. Aí você tem as razões pelas quais o Brasil precisa abrir um debate sobre reforma tributária. Porém, o que o empresariado quer é diminuir os impostos, ponto. Do ponto de vista deles, tudo certo. O que os governantes querem é aumentar a arrecadação e, do ponto de vista deles, está tudo certo. Do ponto de vista da justiça fiscal, a gente precisa apoiar quem não está sabendo sequer do debate, porque não sabe nem que paga esta aberração, e ferir aqueles. Só que aqueles que a gente quer ferir, que são os grandes, os poderosos, sabem de tudo. Sabem de tudo. E se movimentam contra, sem dizer por que estão contra. Você acha que... Então, veja, nesse momento, esse debate está com esse defeito. As propostas que estão tramitando hoje, falta do governo, elas não podem ser chamadas de reforma tributária. Elas apenas atendem ao interesse do empresariado, parte legítima, de simplificar os tributos. Então, ela concentra
imposto sobre contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS, ICMS, IPI e ISS em um único tributo chamado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. E esse imposto tem uma característica, ele é cobrado no destino onde acontece o consumo. Qual é o problema? Todos os incentivos fiscais da Zona Franca, do Polo Industrial de Manaus, têm como base de incidência da renúncia fiscal, do incentivo, o tributo cobrado na origem. Então, se eu mudo a lógica para cobrar no destino, eu mato a Zona Franca. E isso, o político da Amazônia precisa ter lucidez para isso, para entrar nesse debate. E se associar com os nordestinos, que não temos uma Zona Franca, mas temos uma política industrial, pelo menos o Ceará, muito agressiva de atração de investimento. Pernambuco tem, Bahia tem, e também acaba. Um professor da Unicamp chamado Ladislau Dobel, Conheço bem. Ele alega que os políticos já não governam mais, que quem governa é o sistema financeiro, os intermediários. Você concorda com isso? Sem nenhuma dúvida. Hoje, no essencial, quem manda no Brasil não é o poder político eleito pelo povo. Mas os políticos têm um papel indeclinável, é que eles recebem o voto e são testa de ferro e tomam as decisões. Vamos tomar um exemplo aqui do Bolsonaro, com história. Nada de ser emoção, nem ódio, nem rancor, não tenho nenhum. Fui colega do Bolsonaro, nós trabalhamos juntos 4 anos como deputado federal, fomos colegas lá, né? E conversávamos cordialmente, então não tenho nenhum problema com o Bolsonaro pessoal. Mas veja, o Bolsonaro votou contra todas as propostas de reforma tributária desde a década de 90 até agora. Todas. Na campanha presidencial, ele votou contra a reforma que o Michel Temer propôs e disse que era um crime você cobrar idade mínima de 65 anos para as pessoas. No dia seguinte, vai para o poder e faz exatamente o oposto do que falou. O Bolsonaro considerou, oralmente, quem duvidar do que eu estou falando, entra na internet, Bolsonaro é Eletrobras. Bolsonaro disse, é um crime, não pode privatizar o setor elétrico, privatizar o setor elétrico, vai entregar para os chineses, etc, etc, etc. O Bolsonaro agora botou a Eletrobras para vender. Então, por quê? Porque o setor financeiro quer essa mamata, para comprar a preço de nada, de banana podre, ativos para vender. E o capital estrangeiro também quer isso. E, infelizmente, quem está mandando no Brasil e desmandando são essa gente. A quem beneficia o dólar alto? A 4,21 aproximadamente. O dólar alto beneficia os exportadores, que vão ter mais reais pelo mesmo dólar que vão receber. Fica simples de entender. Se eu exportava $1 de boi, de trigo, de soja, eu tinha R$ 3,75 pelo dólar que eu exportei. Agora eu vou receber R$ 4,20, 22, 25, 27 centavos, 30 centavos, 4,30 por cada dólar. Então quem ganha são os exportadores. Mas basicamente isso não seria necessariamente mal. Basicamente ganha nesse momento agora o especulador. Aquele que apostou contra o real e o governo deu a ele um negócio que chama swap cambial. Por isso que a gente precisa ajudar o povo a entender. Como é que o nosso povo vai entender? Basicamente, o swap cambial é uma canalice que é assim. O empresário diz, o especulador financeiro diz, o real vai valer R$ em outubro, em novembro. Aí o governo diz, não, vai valer R$ 3,50. Aí o camarada diz, não, vai valer 4. Aí o governo, está duvidando? Está aqui o seguro. Chama swap cambial, está aqui. Se passar para 4, eu te pago. E aí eles mesmos especulam e puxam. E qual o sentido disso, gente? Ganhar dinheiro no curto prazo, em cima das costas do povo. É isso que está acontecendo no nosso país. E o pior é que isso aconteceu durante todos os anos do Fernando Henrique, do Lula, do Temer e agora do Bolsonaro. Ciro, a gente já está chegando ao final aqui do nosso programa, passa rápido, né? Eu não sei se eu te falei, mas esse Veja Bem é uma alusão ao Repare Bem que tu criou e boa parte das tuas ideias a gente tenta aqui fazer semelhante, né? A gente não consegue fazer igual, mas semelhante a gente tenta. Quem são seus ídolos? Olha, eu tenho ídolos, né, na história. Eu não costumo cultivar. Na política, é muito bom que a gente não se apaixone por político. Um povo inteligente, maduro, ele tem respeito, ele tem carinho, ele tem afeição, mas apaixonado por político não é um povo sadio, não é um povo maduro. Porque os políticos, eles são muita consequência desse entrechoque de forças e eles estão todos obrigados a uma certa retórica simpática
e todo mundo quer agradar, para ter o voto, é normal isso, é humano. Mas no Brasil isso passou da conta, isso virou mentira mesmo, demagogia rasteira e corrupção e privilégio. Então, eu não cultivo ídolos vivos. Mas assim, se você disser quem é um político inspirador para você, é um inglês chamado Winston Churchill. Por quê? Repare. O Winston Churchill era um político no parlamento britânico. E ele dizia, esse Hitler aí na Alemanha, esse Hitler aí vai criar um problema para a humanidade. No comecinho do Hitler. Aí tu me dizia, cala a boca, criador de caso, temperamental, e não sei o que, não pode. O cara, esse Hitler aí vai dar problema, esse Hitler vai dar problema. E aí o regime inglês foi engolindo, e o francês, e os países, enfim, foram engolindo as maluquices do Hitler, que estava preparando o grande genocídio. Deixando passar. E o Churchill vai dar merda, vai dar problema, esse cara não sei o que e tal. O Chamberlain, que o antecedeu como primeiro-ministro, fez um acordo com Hitler. E aí o Churchill enlouqueceu. Foi talvez o único cara proibido de falar na BBC de Londres. Criador de caso, inábil e tal. E ele vendo na frente, sofrendo porque estava vendo na frente aquilo. Não deu outro. O Hitler traiu todo o acordo, envolveu o mundo na pior convulsão bélica, né, que morreram quase 40 milhões de pessoas diretamente ou indiretamente, e chamaram o Churchill. E olha, veja como a vida é. Chamaram o Churchill, ele administrou sozinho a resistência ao Hitler. A Espanha já estava com um fascista, que era o generalíssimo Franco, Portugal com um fascista, que era o Salazar, a Itália com um fascista, que era o Mussolini, a França capitulou vergonhosamente no primeiro momento, botou lá um governo títere em Vichy, com o general Pétain. Os países, enfim, Países Baixos se renderam rapidamente na primeira escaramuça, a Inglaterra ficou sozinha. E o Churchill resistindo sozinho, pesadamente bombardeado a Londres, e tinha um abrigo para ele e ia para a rua. As bombas caindo e ele ia para a rua. Ele te inspirou também, né? Não, ele me inspira muito, porque é um homem dedicado à causa do povo. Agora veja como a vida é. Ganhou a guerra, e na primeira eleição que aconteceu, na sequência dessa vitória extraordinária para a humanidade, perdeu a eleição. Portanto, perder a eleição também é uma coisa muito digna e honrosa. Que maravilha ouvir isso. Signo de Escorpião. Tem muito político com signo de Escorpião que eu conheço. Tu acredita nessa coisa de signo? Não. Eu acredito muito, assim, eu tenho uma formação cristã, e eu acredito muito na lição, no testemunho de Jesus. São coisas assim muito práticas, para além da deidade, de ser ele mesmo a deidade aqui na terra. Jesus nos ensinou a amar o próximo como a si mesmo. E esta é a lição perdida do cristianismo no Brasil. Talvez seja a principal, né? É a principal. Por essa razão virou a religião mais popular no Ocidente, o cristianismo. E nós perdemos essa noção. Hoje eu vejo pessoas com a Bíblia na mão, fazendo apologia do ódio, da violência, da discriminação pela preferência sexual, da discriminação pelo gênero, da discriminação pela cor. Isso tudo é uma violação do espírito cristão que nós precisamos restaurar. Presidente, tu tem noção já que tu está fazendo escola, né? De pelo menos deixar muita gente que te ouve mais inteligente. Porque vários e vários jovens, e eu estou aqui como presidente do PDT, procuram um partido pelas tuas ideias, pelo que você fala. E nós, dentro do PDT, a gente tem lugares, momentos para debate, e às vezes a gente pega um vídeo teu e a gente debate esse vídeo para entender o que você está querendo dizer, mas entender profundamente, a gente vai na raiz, né? E como a gente evolui com isso, né? Você não fala um assunto de forma rasa, ou seja, você sempre acreditou na inteligência do povo? Sim, é uma aposta que eu faço. Eu sei que o povo tem dificuldade de informação, mas sei que o povo é muito inteligente. Então, qual é o esforço nosso? O esforço nosso é fazer com que a informação chegue ao povo. E aí, deixa eu lhe dizer, eu quero muito ser presidente do Brasil. Eu sinto muita vontade de pegar ali e fazer história, ajudar o povo brasileiro a restaurar a esperança, a confiança no futuro. Mas antes disso, eu estou me ocupando, e já estou muito premiado, de criar uma corrente de opinião.
de ajudar o jovem brasileiro a pensar, a entender o país, a compreender as raízes da crise, que não é fulano de tal, Beltrano e tal. Isso é um problema estrutural grave, a forma como o Brasil é posto de forma descuidada na relação internacional, falta de projeto ao país. E isto já me compensa muito. Nós estivemos na Universidade Federal do Amazonas juntos, você não tem ideia, 1.200 pessoas para ouvir um político um tempo desse. Né? Isso é uma coisa, não tem nada que pague, a não ser eu dobrando o esforço para... Nos últimos 4 anos foi a maior reunião política dentro da UFAM. Isso está acontecendo no Brasil inteiro. Isso me falaram o dia todo hoje. Está acontecendo no Brasil inteiro, porque os jovens são, a um só tempo, as maiores vítimas dessa destruição do futuro do Brasil, mas são também a semente da insurgência. Eles têm a inquietação. Se você der a eles os instrumentos para compreender e disser para eles, não sou eu o salvador da pátria, o anjo vingador, que vai resolver por ti o teu problema. Eu vou te ajudar, mas você tem que vir para a luta. Tem que se organizar, saber o que está defendendo e não ficar dependendo de salvador da pátria, culto à personalidade, que é uma deformação grave que nós estamos vivendo também no Brasil. Ciro Gomes, muito obrigado pelo bate-papo aqui ao programa Veja Bem. Vai ser candidato a prefeito ou não? Olha, nós queremos, a direção nacional, acho que você está pronto. E te ouvindo só me anima, né? Não, mas eu quero agradecer. Mas faça no seu tempo. Eu quero agradecer a deferência. Você chegou aqui em Manaus e disse que se dependesse de você, eu seria o candidato do PDT. Essa deferência para mim... Acho que você está pronto e não é porque é fácil, é porque é necessário. É necessário. Obrigado. Um abraço. Obrigado de coração. Um abraço e até semana que vem com mais um programa de ponta aqui pelo Veja Bem.